Boa tarde, espero que todos estejam bem. Vamos fazer mais uma tiragem ainda neste domingo, falando sobre a espiritualidade que atuando na nossa vida. Caiu uma carta. Voltei. Vamos lá. Peço que vocês se inscrevam no canal Virgem Transcende, lá no YouTube e aqui no TikTok. Peço seu like, seu comentário, seu compartilhamento, para que ajude o canal a crescer e para que a gente que a máquina, né, o sistema entenda que os vídeos são relevantes e que possamos sempre alcançar mais pessoas, todos aqueles e aquelas que precisam, ok? Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos embaralhar as cartas, vamos fazer o corte. Eu faço diferente, né? Não tem algo certo, não tem algo errado, ok? Eu separo os arcanos maiores dos arcanos menores. E aí, no final da tiragem, eu tiro 2 arcanos maiores, depende da intuição que eu recebo, e aí eu tiro, ok? Vamos lá. Vou fazer o corte também dos arcanos maiores. A gente sempre está acostumada de um jeito, mas a espiritualidade sempre nos mostra que não somos iguais. Todos têm a forma de trabalhar e tudo está em seu devido lugar, ok? Então eu quero pedir que a minha mãe, Dona Rosa Caveira, que a espiritualidade amiga, que meus ancestrais e os ancestrais de cada um, de todos que estão aqui assistindo, possam me auxiliar e possam me intuir na medida que cada um precisa, que assim seja. Vamos lá? Então, hoje agora a tiragem é sobre a questão espiritual. Nós temos os 5 de copas, 7 de ouros, 10 de espadas, 8 de espadas e 2 de ouros. E no fundo do deck, 8 de paus. Vamos lá. Falar de 5 de ouros, a gente sabe, né, que é escassez. Existe aqui um bloqueio, né, de uma questão maior, de uma questão mais compensatória. Às vezes a gente precisa de um empurrão e esses 5 de ouros, ele está nos dificultando para que a gente chegue nesse 7 de ouros, né? Então, esse 5 de ouros, ele fala dessa escassez. E às vezes a gente, com esses 5 de ouros, a gente acha que a gente tem muito, e na verdade a gente não tem. A gente tá passando por dificuldades, a gente tá passando por questões que a gente ainda não, a gente reclama, não percebemos que reclamamos. Estamos sempre, a todo momento, reclamando de que sempre tá faltando algo, de que nunca eu consigo algo, de que tá faltando alguma coisa pra mim. Anubis, não filho, não filho. E ele vem dizendo pra gente, nos orientando, que precisamos dar um passo. Porque o passo que nós estamos dando, são passos curtos, são passos de escassez, são passos ainda com dificuldade. Gente, é meus gatos. Anubis, filho. Pra quê? Sobe aqui, amor. Para que a gente possa caminhar para o 7 de ouros. 7 de ouros fala de celebrar algo. Mas só que nós estamos no 5 de ouros, e 5 de ouros é escassez. A gente está sempre reclamando de alguma coisa e a gente não está conseguindo enxergar. Talvez a espiritualidade esteja batendo aí na porta, batendo na mente, batendo no coração e mostrando que você pode sair do 5 de ouros para ir para o 7 de ouros. Para que você conquiste algo maior. É meus gatos, gente. Para que você conquiste algo maior. Então a espiritualidade, ela sempre está esperando que você faça alguma coisa em prol de si.
A gente sempre tem essa ideia de da gente atender o outro, de fazer as coisas pro próximo, mas eu esqueço primeiro de mim, eu sempre esqueço de mim primeiro. Então, se eu não fizer para mim, eu não consigo chegar ao 7 de ouros. Então, eu sempre vou estar de pés e mãos atados, porque a espiritualidade está falando e eu não estou conseguindo ouvir, porque existe uma escassez de audição, uma escassez de sentimento, uma escassez de pensamento, de ideias. Então, é importante a gente buscar auxílio e ajuda para desbloquear todos esses sentidos, para que a gente consiga receber esse 7 de ouros. E esse 7 de ouros é nosso, porque é algo que a espiritualidade nos dá, é algo que nós iremos alcançar, é algo que irá nos transcender literalmente, nos fazer crescer mediante a qualquer desafio, a qualquer barreira, a qualquer circunstância, seja ela qual for, porque nós não estamos sozinhos. Por mais que apareça ou mostre pra gente uma questão de escassez ou de dificuldade, porque a escassez é uma dificuldade, mas a espiritualidade nunca nos abandona, sempre estará conosco. E aí a gente fala do 10 de espadas. Esse 10 de espadas parece ser até sofrido, né? Porque imagine 10 espadas, né? Te bloqueando, te atrapalhando, te fazendo entrar em desespero. Isso quer dizer que você não está conseguindo encontrar um ponto de equilíbrio, mas você está vendo ponto de queda. Você está vendo o desespero tomar conta cada vez mais, mas você não está conseguindo enxergar. A espiritualidade está aí do lado, a sua espiritualidade está falando com você de uma forma muito sutil, muito sutil, muito sutil, muito sutil. E por essa escassez e por essa dificuldade, por esse peso, por esse desespero a qual eu me encontro, que eu acabo não ouvindo. E aí todo esse peso faz com que eu acabe deixando as coisas, as mensagens mais sutis acontecer. E aí o 8 de espadas, esse 8 de espadas, ele continua falando de uma dificuldade. Você está preso. Preso no quê? Numa ideia, preso num pensamento, preso numa questão a qual ainda eu preciso entender. Preso numa dificuldade. Escolhas a serem feitas, por mais que sejam difíceis. Peça orientação à sua espiritualidade. Sempre peça. Sozinho nós nunca de fato estaremos, mas precisamos de fato pedir para que a gente saiba qual o melhor caminho, qual o melhor trajeto tomar. E aí a gente vem falando no final, já quase, né? No final, 2 de ouros. E esses 2 de ouros, ele fala de se adaptar, fala de equilíbrio, fala de flexibilidade. Como é que nós vamos lidar com toda essa questão, que esse 8 de espadas, como vamos dar sobre a questão do 10 de espadas, se eu ainda estou na escassez? Mas a espiritualidade está aqui chamando você para ter mais destreza, jogo de cintura, mais tato, mais equilíbrio, mais dinâmica para sua vida material, intelectual, emocional, psíquica, áurica, mediúnica, física do seu próprio corpo, a qual você tem que cuidar. Então, esse equilíbrio é esse aqui. É isso que a gente precisa, deste equilíbrio. Porque este equilíbrio traz mais um ouro que se soma com 8 de ouros. E aí faz com que a gente cada vez mais chegue a um ponto crucial do nosso conhecimento interior. E assim a gente cada vez mais se aproxima da espiritualidade. E agora eu vou tirar 2 arcanos maiores que vai potencializar essa nossa força e vai nos conduzir a essa dinâmica espiritual. Então, nós temos o arcano da morte, ou seja, o arcano da morte diz que você tem que abandonar alguma coisa que está te afligindo, que tá causando o transtorno. Deixa embora. Quando a gente deixa embora, é uma morte. E aí, a imperatriz. A imperatriz é aquela que cuida, é aquela que protege, é que tem sabedoria,
a que sempre sabe